quadro que acontece todas as quarta-feiras, o Momento Aspra-Messi, com nosso amigo Pequeiroz, presidente daquela honrosa entidade. Primeiro, bom dia, Pequeiroz. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Pequeiroz. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Pronto, agora a gente está com retorno. Pequeiroz, para a gente tratar sobre o tema, ontem a Câmara dos Deputados, eu não sei se você viu, mas a Comissão de Segurança Pública, ela aprovou um projeto de lei que envolve os militares, né, em relação à ampliação do excludente de ilicitude a militares, tanto federal, estaduais, municipais e inclusive o pessoal da área das polícias penais. O que você acha sobre esse tema? Você acha que foi importante que aprovasse esse tipo de projeto, já que é um tema que os policiais defendem muito, né? Tem muitos policiais que defendem essa questão e eu acho que a gente já comentou um pouco sobre esse assunto no programa. A princípio, bom dia, né, Roberto? Bom dia. Aos ouvintes do programa Contraponto. Indo direto nessa matéria, Roberto, eu entendo ser muito importante para a atividade policial. Claro que no Brasil, nós temos uma cultura social de que a polícia ela é muito violenta, né? Mas às vezes as pessoas esquecem de tentar compreender quais as razões que podem estar motivando essa interpretação de violência da polícia. Nós temos aqui no Brasil um problema sério de falta de aparelhamento estatal para, digamos assim, colher o povo, né? A gente observa que o Estado brasileiro, né, os governadores e o governo federal em alguns momentos, quando não tem nenhuma atividade de Estado assistindo aquelas pessoas e que a violência se instala ali, acaba que a polícia, né, através das suas atividades, até as Forças Armadas, quando estão cumprindo a GLO, né, ela acaba sendo interpretada como ações violentas, mas isso eu entendo que é uma questão apenas de interpretação. Essas excludentes de ilicitude, que ora estão sendo discutidas no Congresso, eu entendo ser pertinentes. Porque exatamente por conta dessa cultura, de que as pessoas acham que o policial, né, na sua atividade, é uma pessoa extremamente perversa. E na verdade não é. O policial militar, como qualquer outro brasileiro, é um ser humano, passivo de sentimentos, que tem família, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos, e gostaria que a sociedade o visse dessa forma. Mas, na verdade, o que as pessoas veem no policial quando está agindo em cumprimento ao seu dever de ofício é que ele é uma pessoa má. E essas excludentes talvez venham a minimizar essa situação em que os policiais vivem, né? A gente observa que muitos policiais, a gente que acompanha os processos administrativos disciplinares, eu entendo que muitos policiais são excluídos, né, através de atos de expulsão ou de demissões do serviço público, muitas vezes por estarem agindo em defesa de outrem, né, da sociedade, e é quem acaba pagando o preço por falta de um dispositivo desse que poderia excluir, né, aquele suposto abuso que alguém acha que ele praticou, quando na verdade tratava-se de uma força necessária para conter alguém que resolveu afrontar o Estado na presença daquele agente público. Inclusive, Pequeiroz, o pessoal às vezes pensa que aqui o Brasil é uma Suécia, né, para tratar desse jeito, porque a violência que o Brasil passa e tem com essas facções, com os criminosos, fazendo barbaridades, eles pensam, às vezes, o policial às vezes tem que utilizar da força para se proteger e para proteger outras pessoas. Então, na minha visão também, eu penso parecido com o que você está falando, porque a gente não vive num país seguro, né? A gente vive num país extremamente violento com números de guerra, né?
Sem dúvida nenhuma. E é necessário que a sociedade proteja os seus agentes públicos que vivem e se dedicam, né, se doam para proteger ela. Porque o policial não é o carrasco da sociedade. Eu acho que essa expressão de carrasco deve ser atribuída a outra classe de pessoas na sociedade, como, por exemplo, os políticos e gestores públicos, que não cuidam das pessoas como deveriam cuidar. Essa é a minha análise. Eu entendo que se o Estado brasileiro, através do seu poder público, né, dos agentes do poder público e do parlamento, que é quem legisla e quem fiscaliza supostamente esse poder público, é que deveria ser considerado os algozes da sociedade, e não o policial que vive a morrer para poder dar a sua vida para uma sociedade que não compreende essa necessidade que ele tem em alguns momentos de usar a força necessária para poder conter alguém que optou por viver à margem da lei. Essa é a minha ideia, né, minha leitura que eu faço para que essas excludentes de ilicitudes para a atividade policial possam verdadeiramente serem aprovadas, para que muitos pais de famílias que juraram defender a sociedade com sua própria vida não sejam penalizados com as suas demissões do serviço público, como são o caso dos policiais militares. Inclusive, Pequeiroz, a Asprames tem uma atividade jurídica muito forte, e com um projeto desse, eu acredito que a gente talvez diminua alguns processos que acontecem, né? Porque eu já vi Ministério Público acusar policial de excesso de legítima defesa, já vi absurdos assim. E talvez com um projeto desse sendo aprovado no Congresso Nacional, sendo sancionado pelo presidente, já que é o próprio governo que está mandando esse projeto, a gente talvez tenha processos que não sairiam, né? Não iriam. Policial está defendendo a população e talvez não fosse processado, já que teria um projeto desse, no caso, né? E deixar bem claro, Roberto, para os ouvintes e os defensores de direitos humanos, que o que se está aqui pugnando, o que se está buscando no Congresso, não é uma carta branca para que o policial saia por aí matando ninguém, não. Sim. O que está se buscando é um reconhecimento da sociedade, através dos parlamentares, de que a atividade policial é uma atividade danosa, que o policial não sente prazer nenhum em ter que, às vezes, abater o seu inimigo naquele momento em que ele opta por afrontar o Estado, às vezes com arma de fogo ou outro tipo de arma, e que a sociedade, entendo eu, pode ficar tranquila, porque isso não quer dizer que o policial vai sair por aí matando as pessoas, acreditando que por conta do excludente de ilicitude ele não será punido. Ele será punido sim, quando houver o excesso e aquela prática dele for verdadeiramente uma prática criminosa, uma prática dolosa que ele praticou naquele momento do ato dele, mas que a gente precisa sim tutelar, proteger os policiais das suas atividades. A sociedade tem que fazer isso, porque como você mesmo acabou de afirmar, Roberto, essa onda de violência que hoje vive o Estado brasileiro, não é conveniente que a gente mantenha as excludentes de ilicitude que já estavam tipificadas. Nós precisamos ampliar para poder exatamente combater a criminalidade que se instalou em todos os locais desse país, desde do extremo norte do país até a fronteira com o Uruguai ali. Você vê, inclusive, Roberto, essa semana eu fiquei pasmo. Pasmo, sabe o que é pasmo? Quando eu vi numa TV aberta, né, num canal aberto, um telejornal aqui de Fortaleza, levar ao ar imagens de um açoitamento que uma facção praticou contra duas mulheres, Sim, coisa que os telejornais evitavam de mostrar. Mas a violência chegou a tamanho que não dá mais para os telejornais, que muitas vezes são subsidiados pelo governo através das propagandas institucionais das empresas, não mostravam. Mas eu fiquei assim, pasmo, em ver, porque eu já tinha visto nas redes sociais a crueldade, a brutalidade do açoitamento daquelas duas mulheres. E fiquei pasmo quando eu vi na TV. Claro que a TV não mostrou
as imagens em vídeo, mas mostrou em fotografia ela já em estado de açoitamento, né? E, para minha surpresa, eu logo em seguida também vi um vídeo nas redes sociais mais cruel do que um açoitamento. Foi os membros, né, supostamente uma facção, tirar o scalp do rosto dos seus algozes e usar como máscara, né, colocando a pele que acabaram de tirar do rosto de um inimigo deles e usar aquela pele como se fosse uma máscara para eles lá, tudo com algazarra, todos rindo. Então, como é que a polícia, como é que os policiais, como é que a atividade de Estado de polícia pode combater pessoas com esse instinto de perversidade se não for com a força necessária caso venha haver um confronto com esse tipo de pessoa? Porque uma pessoa que é capaz de pegar uma faca, os Apache, né, os índios chamavam scalp, né, quando tirava ali uma parte do rosto do seu inimigo, né? Então as facções estão fazendo isso, estão tirando a pele do rosto da pessoa. Eu estou chamando de scalp, não sei nem se é a palavra adequada é essa, mas foi a primeira ideia que me veio na cabeça quando eu assisti aqueles filmes americanos, né, do Texas, e que os índios costumavam com a faca arrancar uma parte do couro cabeludo do seu inimigo, não sei se também tirava o couro do rosto, mas aqui parece que estão fazendo pior do que lá, naquela época. Então é isso, a polícia precisa sim, sociedade. Os policiais precisam de proteção para a sua atividade em detrimento da sua proteção. Então, para isso, precisa ampliar os dispositivos que garantam o policial agir em nome do Estado, sem qualquer questão pessoal, para que possa ter a calmaria restabelecida. Penso eu.